E aí, pessoal, vamos agora para a nossa segunda revisão da EA, agora resolvendo as provas de 2018. Então vamos lá, 2018-1, questão 50. O gráfico abaixo refere-se aos índices de desistência em um curso de informática, verificados nos anos de 2010 a 2014. Com base no gráfico, pode-se afirmar que os índices mediano e médio aproximado de desistência do curso nesses anos são, respectivamente, o quê? Então, galera, a gente quer a mediana e a média aproximada desses 5 valores. Vamos identificar esses valores no gráfico. Reparem aqui que está bem graduado aqui, de 1 em 1. Então, em 2010 foi 8, em 2011, 12, em 2012, 9, em 2013, 6 e em 2014, 14. Então, a média, a gente soma todo mundo aqui e divide por 5. O resultado é 9,8. 20, 29, mais 6, 35, 35 mais 14, 49. 49 dividido por 5, 9,8. Então, essa é a média. E a mediana? Para determinar a mediana, a gente tem que colocar os 5 valores em ordem, seja ela crescente ou decrescente. Aqui, escrevendo esses 5 valores em ordem crescente, o valor do meio é a nossa mediana, o valor que ocupa a posição central. Então, a resposta aqui, das 4 alternativas, a resposta é 9% e 10%. Por quê? Porque a média é de maneira aproximada, tá? Então, 9,8, aproximadamente 10. Molezinha, vamos para a próxima. 56. O valor real que satisfaz a equação 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 igual a zero é um número o quê? Então, a gente tem aí uma equaçãozinha exponencial. Bom, aqui a gente vai utilizar um recurso que é colocar todo mundo na mesma base. Então, 4 elevado a x é 2 elevado a 2x, já que o 4 é 2 elevado a 2. Agora, a gente reescreve, reorganiza esses expoentes da seguinte forma. Pega o 2 elevado a x e eleva ao quadrado. Por quê? Agora vem a substituição. Se a gente trocar 2 elevado a x por y, então no lugar de uma equação exponencial, a gente vai ter uma equação quadrática, uma equação do segundo grau. Y ao quadrado menos y menos 2 igual a zero. Agora, moleza, a gente aplica aqui a fórmula de Bhaskara. Aqui está x igual a isso, mas na verdade o correto é y, tá? Porque a gente está calculando o valor de y. Então aqui, b ao quadrado menos 4ac. Então raiz de delta, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Dentro da raiz a gente vai obter o 9. Olha, 1 ao quadrado, 4, menos 4 vezes menos 2 dá 8, 1 mais 8 dá 9. Raiz de 9, 3, e aqui nós temos as duas raízes. A primeira delas é 1 mais 3, ou seja, 4 sobre 2, que é 2. E a segunda delas é 1 menos 3, que dá menos 2, que dividido por 2 dá menos 1. Então, as nossas raízes são 2 ou menos 1. Dessa forma, a gente pode fazer 2 elevado a x igual a 2 ou 2 elevado a x igual a menos 1. Só que reparem que 2 elevado a x igual a menos 1 não serve. Por quê? 2 elevado a x necessariamente é um número positivo, tá? Se a base é positiva, né? Para a equação exponencial a base tem que ser positiva, e aí a gente descarta então essa raiz negativa. Portanto, nos sobra 2 elevado a x igual a 2, que tem como resultado x igual a 1. Então, qual é o valor real que satisfaz essa equação? É o 1. Aqui a gente tem que classificar, né? Então, entre menos 2 e 2, sim. Entre 2 e 4, não. Maior que 4, não. E menor que menos 2, também não. Então, moleza de novo. Vamos seguir. Questão 58. Dada a função f de x menos 1 igual a x ao quadrado mais 3x menos 2, considerando os valores de f de 1 e f de 2, o que se pode afirmar? Então, a gente tem que calcular o f de 1 e o f de 2. Mas aqui, pessoal, tem uma certa situação. A gente não pode aplicar o f de 1 direto. Por quê? Porque se a gente troca x por 1, não vai ficar f de 1, vai ficar f de 0, olha. Então, f, se a gente troca o x por 1, a gente vai obter, na verdade, f de 0. E agora, como é que a gente faz, então?
Bom, então, para calcular f de 1, a gente tem que trocar o x por 2, porque aí vai ficar 2 menos 1, ok? Então, no lado direito aqui da expressão, para calcular f de 1, a gente vai trocar o x por 2. E para calcular f de 2, a gente vai trocar o x por 3. Então, tem que ter atenção nesse detalhe. Aqui não é f de x, é f de x menos 1. Então, f de 1, a gente troca o x por 2, e assim obtém 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 2, que dá 4 mais 6 menos 2, que dá 8. E o f de 2, a gente vai trocar o x por 3. Então, a conta é bem fácil. Uma vez que você entende esse detalhe, que para calcular o f de 1 tem que trocar o x por 2, e para calcular o f de 2 tem que trocar o x por 3, o resto fica bem fácil, né? Então, vai ficar 9 mais 9, menos 2, 18 menos 2, 16. Então, a gente olha para as alternativas. f de 1 é f de 2 mais 4? Não, não é. F de 2 é f de 1 menos 1? Também não. F de 2 é o dobro do f de 1? Correto. E f de 1 é igual a 2 vezes f de 2? Não, é o contrário. Então, próxima questão. Reparem que as questões, galera, como a gente já viu na nossa revisão anterior, são bem imediatas, aplicação direta de conceito. Vamos agora para 68. A tabela abaixo mostra os números dos sapatos dos candidatos ao curso de formação de sargentos 1-2018 da Força Aérea Brasileira. Então, a gente tem aqui o número do sapato na coluna da esquerda e na coluna da direita a gente tem o FI. Então, lembrados da nossa aula de estatística, FI é a frequência absoluta. Isso significa que 182 pessoas calçam o número 33, 262 pessoas calçam o número 34 e assim sucessivamente. Qual é a moda dessa distribuição? Então, de novo, uma questão de estatística. A primeira questão trabalhou com mediana e média, e essa aqui trabalha com moda. Lembrem-se que a moda é o valor que mais aparece, o valor de maior frequência. Então, a gente olha aqui para a direita, valor de maior frequência é 3.943, que corresponde ao número 39. Então, a maior frequência é o 39, beleza? E aí, dentre as respostas, a gente vai lá e marca a 39. Galera, essa aqui é só olhar e marcar, olha que fácil. Então, a gente lembra que o conceito de moda é o valor que mais aparece, vai lá e marca esse valor. Muito tranquilo. Questão 70. Considere a inequação x² menos 1 menor ou igual a 3. Está contido no conjunto solução dessa inequação o intervalo. Então, a gente tem que resolver essa inequação, tá? Tem várias maneiras. Aqui, você pode pegar, por exemplo, o 3 e passar para o lado esquerdo diminuindo, e aí fazer uma fatoração, fazer um estudo do sinal. Mas, nesse caso, também é possível isolar o x², né? Já que esse termo do segundo grau é um termo incompleto. Né? Então, repare que se fosse uma equação, você não precisaria, por exemplo, aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, nesse caso, na inequação, a gente isola, tá? Claro que, sendo inequação, você não vai aplicar a Bhaskara e achar o conjunto solução, né? Teria que fazer um estudo do sinal. Aqui, a gente vai fazer, então, esse menos 1 passar somando, e aí vira 4. E aqui tem que ter um certo cuidado. Quando você tira a raiz, cuidado para não escrever x menor ou igual a mais ou menos 2, tá? Essa é uma diferença importante da equação para a inequação. Na inequação, quando a gente tira a raiz quadrada dos dois lados, a gente precisa colocar o módulo, tá bom? Então, cuidado com esse truquezinho, tá? Então, x menor ou igual ao módulo de 2 significa que o x está preso entre o menos 2 e o 2, pela própria definição de módulo, tá certo? Então, olhando agora para as alternativas, qual dos 4 conjuntos está contido nesse conjunto aqui, que é o conjunto solução? Esse não está contido, a letra B está contida, menos 1 e 1 está contido aqui nesse conjunto. 1 e 3? Não, o 3 não está contido.
3 e 4 muito menos, então resposta letra B. Agora, galera, vamos para o segundo exame, prova 2 de 2018, questão 57. Considere o conjunto de valores x, 90, 72, 58, 85, 55. Se 58 menor que x menor que 72 e a mediana desse conjunto é 66, qual é o valor de x? Já começa então com uma questão de estatística. Então, mediana é o valor que ocupa a posição central. Novamente, temos que organizar. Aqui, escrevendo em ordem crescente, a gente tem esse conjunto de valores. Ele falou que o x está entre 58 e 72, por isso nós colocamos o x aqui nessa posição. Agora, galera, a gente tem 6 elementos nesse conjunto. Como é que a gente calcula a mediana? A gente vai pegar os dois termos centrais e calcular a média entre eles. Esse valor vai ser a mediana. Então, a média aritmética entre x e 72 é a mediana, que é 66. Então, é só resolver isso aqui para x, né? Multiplica por 2, vai dar 132, passa o 72 diminuindo e, de novo, x é igual a 60, resposta letra B. Então, novamente, galera, reparem no perfil da prova, né? Aplicação direta de conceito. 58. Hoje, o dobro da idade de Beatriz é a metade da idade de Amanda. Daqui a 2 anos, a idade de Amanda será o dobro da idade de Beatriz. Qual é a idade de Beatriz? Então, a gente tem que interpretar um probleminha. Probleminha de idades. Hoje, o dobro da idade de Beatriz, então 2b, é a metade da idade de Amanda, é igual a A sobre 2. Ó. O dobro de Beatriz é metade de Amanda. Daqui a 2 anos, a idade de Amanda será o dobro da idade de Beatriz. Cuidado para você não escrever que A será igual a 2B, ok? Cuidado com isso, porque é daqui a 2 anos. Sempre nesses problemas de idade, tem que ter cuidado aqui quando passa o tempo. Então, você tem que somar 2 anos na idade de Amanda e 2 anos também na idade de Beatriz. Então, daqui a 2 anos, a idade de Amanda, que vai ser A mais 2, será o dobro da idade de Beatriz. A idade de Beatriz será B mais 2, então 2 vezes isso. Então, um sisteminha para a gente resolver. Da primeira equação, a gente chega que A é igual a 4B, e no lugar de A, a gente escreve 4B aqui na segunda equação. Vamos aplicar a distributiva. Então, 4B mais 2 é igual a 2B mais 4. Tudo que é B para um lado, tudo que é número para o outro. Então, 4B menos 2B dá 2B, 4 menos 2 é igual a 2, e aí a gente tem B igual a 1. Resposta, letra A. Detalhe também para o que você está achando, tá? Reparem que eu chamei a idade de Beatriz de B e a idade da Amanda de A. Então, fica bem óbvio que você descobre aqui a idade de Beatriz, B igual a 1. Parece bobeira, galera, mas é importante você dar letras que remetam, né, que identifiquem imediatamente de quem você está achando a idade. Porque imagina, por exemplo, que em vez de A e B, eu use X e Y. E aí, em vez de descobrir, por exemplo, a idade da Beatriz, eu e descubro a idade da Amanda. Eu vou achar que a idade da Amanda é 4, certo? Porque se B é igual a 1, o A é igual a 4. Aí eu venho aqui, achei uma idade, e vou lá e marco letra D. Cuidado com isso, tá bom? Então, para não cometer esse engano, eu já chamei a idade de Amanda de A e a idade de Beatriz de B, e não de X e Y, ok? Próxima questão, 61. Se f de x é igual a 1 mais 3x sobre x mais 3, com x real e x diferente de menos 3, claro, porque senão zera o denominador, se isso é uma função invertível, o valor de f menos 1 de 2 é quanto? Aqui vamos fazer de duas maneiras, tá? Primeira solução, vamos determinar a inversa e depois calcular aplicando o 2. Então, para calcular a função inversa, a gente chamou aqui f de x de y, a gente troca as posições do x e do y. Então, onde tem y, eu escrevo x,
Onde tem x, eu escrevo y. Minha missão agora é isolar o y. Vamos fazer isso multiplicando o y mais 3. Então, a gente passa o y mais 3 multiplicando, aplica a distributiva, xy mais 3x, o lado direito não muda. E agora, tudo que é y para um lado, tudo que não é y para o outro. Então, o 3y vem para o lado esquerdo diminuindo, e o 3x vai para o lado direito também diminuindo. Agora, a gente coloca o y em evidência. Então, fica y que multiplica x menos 3 e passa o x menos 3 dividindo. Está aí a nossa função inversa, ok? Bom, agora que achamos a inversa, é só a gente trocar o x por 2. Então, f menos 1 de x é esse valor. F menos 1 de 2, onde tem x a gente troca por 2. Vai ficar 1 menos 6, que é menos 5, dividido por 2 menos 3, que é menos 1. Então, menos 5 dividido por menos 1, 5. Está aí a nossa resposta. Mas é interessante notar também que a gente pode fazer uma segunda solução sem determinar a inversa. Como isso? Gente, lembrem-se que quando a gente está falando de inversa, o domínio da função original é a imagem da função inversa. E vice-versa, né? A imagem da função inversa é o domínio da função original. Então, galera, se a gente quer um valor que está no domínio da inversa, se a gente quer f menos 1 de 2, a gente quer um valor que está na imagem da nossa função original. Mas se está na imagem da nossa função original, está no y. Então, basta a gente pegar a função original e trocar o y por 2. Assim, a gente não precisa calcular a função inversa, ok? É só a gente resolver isso aqui para x. Então, vamos passar multiplicando, aplicar a distributiva, 2x mais 6 igual a 1 mais 3x, tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. E aqui nós temos 3x menos 2x, 6 menos 1, obtendo assim x igual a 5. Notem como a conta fica mais rápida, né, se você aplica essa propriedade. Então, duas soluções. Primeira solução, a mais básica, determinar a inversa e trocar o x por 2. Segunda solução, se eu já tenho a lei da função e quero alguém que está no domínio da inversa, não preciso calcular a inversa. Basta aqui a gente trocar o valor, que é 2, na imagem, no y, e calcular o x correspondente, beleza? Então, dentre as alternativas, a resposta aí é a letra D, 5. Vamos seguindo. Questão 66, na função f de x igual a 27 elevado a x mais 2 sobre x, tal que x diferente de zero, o valor de x para que f de x seja igual a 3 elevado a número, o quê? Bom, galera, aqui a gente tem uma função exponencial e a gente quer o valor de x para o qual essa função assume o valor 3 elevado a 6. Então, a gente vai trocar o f de x por 3 elevado a 6 e fazer a conta. Não é mais agora uma função, né? Agora é uma equação. Na equação exponencial, a gente iguala as bases, se for possível. Então, 27 a gente escreve como 3 elevado a 3. Esse 3 com esse expoente aqui, a gente vai multiplicar. E agora, as bases são iguais, podemos nos livrar delas e igualar os expoentes. Então, está aqui, é só resolver essa equaçãozinha. Aqui a gente poderia aplicar a distributiva, poderia passar o x multiplicando, mas como está tudo aqui em função de um produto, uma divisão, a gente pode simplesmente cortar o 6 com 3. Então, vai ficar 2 igual a x mais 2 sobre x. Agora sim, a gente passa o x multiplicando. Então, 2x é igual a x mais 2. Passo o x diminuindo. X é igual a 2. Então, acabou. Qual é o valor de x para que f de x seja 3 elevado a sexta? É o 2. Então, esse número é um número divisível por 2? Sim, x igual a 2 é divisível por 2. Não é por 3, nem por 5, nem por 7. Então, a resposta aqui é letra A, como já está destacado. Próxima questão, 68.
sejam os polinômios a de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 4 e b de x igual a x ao cubo menos bx ao quadrado menos 4x mais 1 e p de x igual a de x menos b de x. Para que p de x seja de grau 2, é necessário o quê? Galera, vamos lembrar que o grau de um polinômio é o maior expoente da variável, tá? Então, eu quero que o x esteja elevado a 2. Então, quando eu faço a de x menos b de x, peguei a expressão do a, peguei a expressão do b, estou diminuindo. Então, eliminando esses parênteses, a gente vai trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar desse jeito aqui. O a não muda e o b fica assim. Mas eu quero agora que isso tenha grau 2. Professor, como é que eu vou conseguir que esse polinômio tenha grau 2 se aqui ele já tem grau 3? Como é que eu vou resolver isso? Como é que ele vai ter grau 2? Bom, galera, se esse polinômio nosso tem que ter grau 2, então o grau 3 tem que cancelar, né? O coeficiente dele tem que ser 0. Vai ter que anular isso daqui. Reparem que o coeficiente de x ao cubo aqui é 1. Não tem número multiplicando, é um 1. E o coeficiente de x ao cubo, aqui nesse termo, é um menos a. Então, o que a gente pode concluir disso? Que 1 menos a tem que ser igual a 0, porque aí cancela o grau 3. Beleza? Ah, professor, então resolvi, né? Moleza, acabou a questão? Não, tem que ter um certo cuidado ainda. Por quê? Vai que a gente dá o azar do termo de segundo grau também cancelar. Aí o nosso polinômio vai ser de grau 1, não pode. Então a gente tem que ter mais uma condição aí. O 2 mais o b tem que ser diferente de 0, tá? Então 2 mais b não pode ser 0 para o grau 2 não anular. A gente quer que o grau 3 se anule, mas o grau 2 não pode anular. Então aqui é bem fácil. O a vale 1 e o b vale qualquer coisa que não seja menos 2, porque se for menos 2, cancela e aí dá grau 1. Tá bom? Então, quais são as condições? Letra C, a igual a 1 e b diferente de menos 2, beleza? Próximas, as últimas questões aí dessa prova, galera, 71 e 72. Seja f de R em R uma função. Essa função pode ser o quê? Como assim, professor? Não entendi nada. Ué, isso aqui não é uma função? As 4 não são funções? Então, como é que eu vou saber qual função é a função f? Galera, essa daí ela é muito sutil. Dá uma olhada. O que a gente conhece sobre essa função? A gente conhece o domínio e o contradomínio. O domínio é o conjunto dos reais, ou seja, não tem restrição de domínio. Eu posso jogar para x qualquer valor. Então a pergunta é: em qual dessas 4 funções eu posso dar qualquer valor para x? A letra A, que é f de x igual a raiz de x. X pode receber qualquer valor? Não, porque x não pode receber valores negativos, né? Raiz de índice par não pode receber valores negativos. F de x igual ao módulo de x. Posso dar valores positivos para x? Posso. Posso dar valores negativos? Também posso. Posso dar zero? Posso também. Então, a letra B pode ser a nossa função. A letra C pode ser a nossa função? Não, porque aqui a gente tem uma restrição de domínio. Olha, esse x aqui tem que ser diferente de zero. Então, x não pode ser zero, então o domínio já não pode ser esse. Está eliminada a letra C. Pode ser a letra D? Novamente não. Por quê? Já que a gente tem esse denominador, o x não pode ser menos 1, que é o valor que anula o denominador. Então tem restrição de domínio aqui também. Então elimina a letra D e a nossa resposta é a letra B, beleza? Olha só que questão legal. A gente não tem que fazer conta nenhuma nela. Mas, em compensação, é um pouco sutil, né? Imagina você ler isso daqui. Ah, gente, tem uma função. Qual é essa função? Parece que você tem que adivinhar, né? Mas aqui o detalhe é o domínio, tá? Como ele deu esse domínio, que é o conjunto dos reais, qual das funções não tem restrição? Questão 72.
A média aritmética de 5 números é 7. Se for retirado do conjunto o número 9, a média aritmética dos restantes será o quê? Então, novamente, aí uma questão de estatística, uma questão de média. Eu tenho a média aritmética de 5 números. Essa média é 7. Lembre-se que a média aritmética é a soma de todos os números dividida pela quantidade desses números. Então, m igual a s sobre n. A média é 7. Eu não sei qual é a soma e eu sei que são 5 números, tá bom? Então, 7 é igual a s sobre 5. Se for retirado do conjunto o número 9, qual vai ser a média dos restantes? Então, agora eu não sei a média, mas agora eu sei que eu tirei o número 9. Então, a minha soma vai ser a soma anterior menos 9. E o denominador? Estou dividindo agora por quantos valores? Por 4, porque eu tinha 5 valores e tirei um valor. Então, agora, m igual a s menos 9 sobre 4. Uma vez que você monte essas duas equações aqui, fica imediato. Primeiro, a gente descobre o valor do s. S é igual a 35, que é 5 vezes 7. Pega esse 35, substitui aqui no lugar do s. Então, a gente vai ter m igual a 35 menos 9 sobre 4. 35 menos 9 é 26. A gente pode dividir isso por 2, 13 sobre 2, que por sua vez é 6,5. Essa é a nossa resposta então, galera. Então, rapidinho aí, já terminamos a nossa revisão. Mais uma vez eu chamo a atenção para o estilo de questão, você não tem que fazer muitas contas, é imediato. Então você tem que saber um pouquinho de tudo. Para se preparar para essa prova, dá uma olhada naqueles conceitos que você não lembra, tá? Faz uma revisãozinha. Com essa aula você já consegue identificar quais conteúdos você precisa revisar e com isso você vai fazer uma excelente prova. Grande abraço e até a próxima aula.